Quero dizer que é um prazer estar aqui, ouvindo você, Zóia, ouvindo você, Celso. Celso já sabe, né, o quanto que eu sou fã da universidade e de você, né, Celso? Você sabe disso. Você falou em alguns pontos que me reportaram para a sala de aula. Eu sou professora há 17 anos, sou aluna de pedagogia desta universidade e sou professora da Rede Municipal de Educação. Trabalho com as séries iniciais do Fundamental, já tive em vários ambientes de sala de aula, desde a educação infantil especial e as turmas regulares e de projeto. São aqueles alunos que ninguém quer em a sociedade. Você falou da questão da água, o quanto que a mídia está influenciando erroneamente a população. E a escola sofre realmente essa pressão. No mês de março, foi entregue em minha sala de aula uma folhinha pela coordenadora, onde eu tinha que preencher o que eu faria de atividade sobre o Dia Mundial da Água. Eu falei, eu não quero pensar no Dia Mundial da Água, porque o dia 22 de março é o meu aniversário. Não pensei nisso. E ela ficou me olhando, né, porque eu sempre tenho umas falas assim, diferentes. O que acontece? Está sendo ensinado o tempo todo às nossas crianças que você preserva o meio ambiente não jogando papelzinho no chão, tomando um banho de 5 minutos, economizando a água da piscina. Assim, eu fui a única professora que não entregou o projetinho. Não dava. Mas eu estou trabalhando o uso da água. Mas o meu projeto, assim, nem o meu trabalho, como eu não entreguei a folhinha, o meu trabalho também não apareceu e nem vai aparecer. Mas vai aparecer em sala de aula, que é o campo que me interessa, é o meu laboratório. É onde eu estudo com os meus alunos, é onde eu me formo, é onde eu aprendo, onde eu troco as experiências. Eu sou o que eles constituem. É porque eu aprendo com eles. Então, meu trabalhinho sobre a água, na verdade, foi um questionário, onde os meus alunos levaram para casa para responder como responsável qualquer adulto da família que pudesse ajudar. Então, no meu questionário tem: se na casa desta criança tem água encanada, onde é despejado esse esgoto, se existe. Aí tem várias opções. Onde eles acham que acontece o maior desperdício, o maior uso da água. Pergunto também se na localidade onde moram existe vazamento de água. E entre outras perguntas. O que acontece? Eu, Tatiana, estou desde 2004 em uma escola municipal em Auma. A minha origem é a 10ª CRE Santa Cruz. Quando eu entrei na prefeitura, eu trabalhei no Conjunto Antares. Então, assim, eu aprendi a vivenciar realidades cruéis. Então, eu não posso fechar os olhos e, em homenagem ao dia 22 de março, sendo o Dia Mundial da Água, cantar a música do Guilherme Arantes. Não posso, não vou fazer isso. E nem vou cantar a água que cai da biquinha que lava a minha mão enquanto eu estou com crianças menores ou educação infantil. Os meus alunos precisam saber que ter água é um direito. E como que eu vou perguntar para o meu aluno o que ele faz para economizar água, se muitos deles que estão lá dentro do complexo do Alemão carregam água? Ninguém em sã consciência, nem a criança que carrega água, vai desperdiçar água, porque carregar água cansa. A criança está ali, precisa às vezes, só consegue tomar um banho por dia, a mãe lava roupa, agachada. Assim como eu tenho alunos também de dentro do complexo do Alemão, que tomam banhos de piscina sem economia nenhuma, porque são realidades diversas dentro da comunidade. Então, o meu trabalho sobre a água vai virar uma estatística,
vou ensiná-los a fazer gráficos e tabelas. São alunos do 4º ano, gráfico e tabela é matéria do 5º ano, mas isso não me interessa porque eu não sou conteudista, eu sou realista. Eu trabalho com a pedagogia e com a didática da vida real. Eu trabalho com aquilo que eles me ensinam, com a necessidade deles, porque a necessidade deles é a minha. Então, os meus alunos precisam saber o seu papel social? Sim. Mas os meus alunos precisam saber que a fábrica da Cruz Vita, que fica em frente à comunidade da Fazendinha, gasta muito mais água do que a piscina de domingo daquele meu aluno. Gasta muito mais água do que aquele balde d'água que a mãe dele carrega para fazer comida. Eles precisam também saber o seu papel social quando os alunos, as casas que habitam o entorno do rio Timbó, que é o rio que corta a favela, está poluído porque não existe um saneamento básico. Os meus alunos precisam saber que o mínimo que eles têm que fazer é não colaborar com isso, ou seja, não jogar o lixo. Porque quando há um acúmulo de lixo, chove, a água não escoa e se transborda. Esse foi até a temática de um trabalho que eu fiz com uma turma de 5º ano, em 2013, para a revista Ciência Hoje. E é um trabalho que eu tenho muita felicidade em falar, um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque os meus alunos aprenderam com isso e eu também. Então, assim, o tempo todo a escola parece que vira uma grande lixeira de tudo aquilo que é produzido pelos governantes, por essa sociedade capitalista. Durante muito tempo, eu fiquei pensando no meu papel na universidade. O Celso, a quem eu admiro profundamente, no meu primeiro período de graduação aqui, na Unirio, ele me fez esse desafio. E eu penso no Celso todas as vezes que eu preciso trabalhar ciências. Como é que eu vou trazer ciências para a sala de aula sem falar, por exemplo, em direitos humanos? Está todo mundo preocupado se o meu aluno, se a minha criança sabe o que fazer para economizar água. A minha preocupação é que o meu aluno tenha consciência do que é o meio ambiente como um todo, desde o direito de constituição biológica, estou falando do corpo, o espaço do corpo, que é o primeiro meio ambiente dele, e esse corpo ele não é protegido, esse corpo é um corpo violado pelo sistema, até as questões naturais, o direito de conviver com a natureza. Eu acho importante que, ao invés de se preocupar se o meu aluno sabe economizar, que cada gota conta e que menos é mais, é ele saber que é direito dele ter um saneamento básico, é não ver os esgotos correndo pela rua. Então, assim, a tua fala, Celso, sempre me provoca, porque fala das minhas inquietudes. E quando, lá no primeiro período, você muito me provocou, às vezes, quando eu estou muito cansada de ter dado aula o dia inteiro, eu penso nas provocações do meu cotidiano escolar. É por isso que hoje, na minha monografia, eu estou no 8º período, eu preciso muito falar sobre memória docente, eu preciso muito falar de cotidiano escolar. E eu também preciso muito aprender, teoricamente, sobre isso. Então, agora eu passo a minha fala para a Zóia. Zóia, eu concordo com você que aprender bigode é muito difícil. No normal, a gente aprende zona de desenvolvimento proximal, eu até fiz umas anotações aqui. É falado para a gente muito pouco. Bom, gente, eu comecei normal há 21 anos atrás, então eu espero que alguma coisa tenha mudado. Sempre se fala que zona de desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que a criança é capaz de fazer de forma autônoma e o que se pode aprender através da mediação. Eu trabalho muito com intervenção pedagógica e eu acredito que a mediação ela traz esses avanços na aprendizagem do aluno. Mas eu não acredito que só o professor faça isso e só ele deva fazer. Porque eu estou fazendo mediação e intervenções pedagógicas com os meus alunos ao mesmo tempo que o entorno, o que nos cerca também está fazendo e eles estão fazendo comigo. Porque se hoje eu posso dizer que eu sou uma professora mais consciente, se hoje a minha sala de aula é um espaço aberto
para esses alunos é porque eu me permiti ser forjada pelo cotidiano escolar. Então, assim, essas questões todas são importantes, porque eu penso, quando eu vou avaliar este aluno, na verdade, eu fico entre aquilo que a meritocracia do sistema me impõe, que são as notas, as provas da rede, e entre considerar o caminho que o meu aluno percorreu neste processo. Então, assim, com certeza eu vou mandar e-mail para você, porque eu preciso de uma compreensão maior, eu desejo aprender mais, porque a nota que o sistema me obriga a dar ao meu aluno nunca vai significar aquilo que o meu aluno é. Então, assim, essa minha fala, e eu volto a dizer, muito obrigada pela contribuição de vocês. Pessoal, tem uma questão por escrito que eu vou pegar a mesa, a Flávia vai falar. Tem mais alguma pergunta? Ali, e depois a Leia. Vamos tentar ser um pouquinho mais breve, porque a gente já está avançando muito no nosso tempo, tá bom? Oi, bom dia. Muito agradecida pelas falas de vocês. Eu também sou apaixonada pelo vigor, que a ponto do meu noivo ter ciúme. E queria pedir, por favor, para você repetir o seu e-mail, que eu e minha amiga não conseguimos anotar. E isso é muito importante, porque essa questão das traduções deturpadas me perturbou, porque, enfim, eu amo o vigor. E, professor Celso, nós não conseguimos compreender o conceito de recursão. Então, se você pudesse explicar só um pouquinho, e muito obrigada novamente a vocês. Bom dia, obrigada por estar aqui, obrigada, Leia. Eu queria só deixar uma questão. Essa relação, a gente falou muito de relação, aqui eu ouvi muito sobre relação, e eu fico me questionando em torno da relação que a universidade estabelece hoje com o ensino básico. Porque o professor de ensino básico, ele está muito carente de espaço para falar. A gente acabou de ver aqui na fala da Tatiana. Então, essa é uma angústia que inunda toda a escola pública. Eu sou professora do município de Duque de Caxias, exonerei minha matrícula no município do Rio, porque estava cansada de tanta opressão, decidi ser oprimida num lugar só. Então, assim, é sempre maravilhoso ouvir os nossos professores e os convidados que eles nos proporcionam. Sou aluna aqui da universidade, estou no nono período, mas eu sempre vou embora com a angústia de, e agora? Ficou só aqui? O PIBID não dá conta disso, porque o PIBID contempla escolas no município do Rio de Janeiro. E as universidades do estado do Rio de Janeiro são federais, com exceção da UERJ, que já tem uma ampla atitude aí no interior do estado do Rio, ela vai até lá. Mas a Universidade Federal está muito parada. A gente está sentindo falta desse diálogo e dessa relação que Vygotsky traz, que Maturana traz, que Celso traz, que Zói traz, que Leia traz. Eu sinto falta disso no chão da escola, porque esse diálogo precisa ser ampliado, e eu deixo aqui essa questão: como a Universidade Federal pode diminuir essa distância, e como ela pode expandir toda essa contribuição que vocês trazem na nossa formação para lá. Porque se a gente olhar o nosso currículo de formação do professor na Universidade de Pedagogia, aí eu vou falar da Unirio, porque eu não vou escolher o currículo das outras, eu acho um currículo extremamente esmagador, um currículo quadrado,
um currículo que nos oprime. Desculpa, professora, mas eu acho isso. Então eu queria deixar esse questionamento, né? E a proposta de uma reformulação curricular, Léo, com urgência na Unirio. Não, ela disse desculpa, Léo, eu também acho a mesma coisa. Eu no departamento já. Bom, gente, eu queria só colocar assim, né, que primeiro que eu estou de acordo com esse título do evento, essa coisa de humanos, não humanos, porque a gente está falando de assombração, né? Uma mal assombrada, quem são esses entes? Então eu mesmo tenho problemas com o título, e eu mesmo que inventei o título. Mas eu boto o título, porque eu queria o quê? Na verdade, eu não vou mais fazer isso, eu também me incomoda. Mas, na verdade, o que eu queria era chamar a atenção, um título que fosse provocativo, né, de uma situação que me parece grave, né, que é o fato da gente estar vivendo uma crise terrível, né? A gente tem esse caso de Santos agora, que está lá pegando fogo, até hoje, né? Uma crise grave, quer dizer, a gente bota um monte de cano para trazer gasolina de não sei onde, para não sei mais onde, para alimentar essas indústrias, para fazer essa quinquilharada que a gente está comprando nos supermercados e nos shoppings. Imagina o quê? Que o cano não vai furar nunca e que todo mundo vai fazer tudo certinho, sendo que o interesse principal é lucrar. O cano da minha casa fura. Imagina se esses outros canos que estão aí no mundo todo não vão furar. Então é uma lógica absurda. Mas aí voltando um pouco, quer dizer, a gente está vivendo uma crise ambiental gravíssima, uma crise que tem a mesma origem, quer dizer, na origem de tudo está uma lógica, um sistema capitalista que produz ao mesmo tempo desequilíbrio ambiental e desigualdade social, né? E o que a gente ouve falar, e sofrimento pessoal, sofrimento psíquico, e o que eu já li até hoje, né? Na Carta da Terra, na Carta da Rio Mais 20, na Carta da Eco 92, nos tratados todos dos grupos interreligiosos, né? Entre os povos tradicionais, o que a gente está ouvindo aqui? No pensamento da complexidade, que há um equívoco, que no centro dessa crise tem um grande equívoco, uma ideia que é senso comum, que é paradigmática, que orienta os nossos currículos, que orienta as nossas rotinas escolares, os nossos planejamentos, e o equívoco é essa ideia falsa de uma separação entre seres humanos e natureza. E que essa ideia é tão falsa quanto já foi um dia falsa a ideia de que no centro está a Terra e todo o universo está em volta. Essa ideia, no centro está a Terra e o universo está em volta, sustentava a Idade Média. E ela, quando isso ficou evidente que não era uma verdade, né, a Idade Média vem abaixo. Eu estou esperando que a nossa ideia, que a nossa idade venha abaixo também, já que também está no centro agora uma ideia que é absolutamente falsa, né? Então, agora, a exposição, a ideia de, embora o título seja muito ruim, né, eu acho que assim, é uma tentativa de chamar a atenção que há uma diversidade cultural entendida mais no sentido de diversidade de modos de sentir e de viver a vida dos muitos povos, assim como há uma biodiversidade, né, que é uma diversidade de modos de expressão da natureza, como o Spinoza fala, do mesmo jeito que tem ser humano, tem lagartixa, né, tem ameba, tem couve, né? Nós somos seres, uma espécie entre outras, e precisamos então considerar. E por que então o Maturana e o Vygotsky, porque eu
convidei a Zóia e nós, o nosso grupo, a Zóia, porque parece que os dois têm em comum essa questão de que conhecer é viver e viver é conhecer, o que não significa que não há um sujeito de pesquisa e um objeto a ser pesquisado, porque na nossa escola, até hoje, é sempre assim, a gente ensina que tem nós que somos os superpoderosos, capazes de conhecer, e tem os nossos objetos de pesquisa, que são qualquer coisa, né? As espécies, enfim. Outra ideia que os dois têm em comum, que me parece muito clara, é essa ideia de que no princípio está a relação. Porque os nossos livros todo o tempo falam de que a criança e o professor. Não existe a criança e o professor, existem as crianças, os professores, né? Outra ideia que me parece que é decorrente é essa ideia da sala de aula, que por mim tinha que acabar também com isso, né? Não é acabar, claro, a gente vai ficar na chuva, né? Mas, enfim, se conhecer é viver e viver é conhecer, é no mundo que a gente conhece, é em interação com todos os seres. E aí, então, eu queria fazer uma pergunta para a Zóia, né, principalmente, que é assim, quando você fala, e para o Celso também, que eu acho que ele toca, quando você fala, você traz essa questão, né, do Vygotsky, como o ser humano, ele tem a possibilidade de tornar-se humano, essa possibilidade se dá na interação. Mas sempre que eu leio Vygotsky, e eu não li tanto Vygotsky, claro, eu li pouco, mas assim, quando aparece essa interação, aparece que ele se torna humano na interação com outros humanos. Mas é isso que aparece, não aparece a interação com os outros seres, mesmo que não sejam os não humanos, do jeito que eu falei, ela aparece muito pouco, talvez porque ela seja pedagogizada, eu não sei muito bem. Mas esse universo vai ficando muito do lado de fora, né? Ele não aparece, ele não é realçado. Isso é por quê? Porque a nossa sociedade é antropocêntrica? Será que não é esse, então, o grande desafio, a gente começar a pensar na produção de uma sociedade não antropocêntrica, né? E essa coisa do Vygotsky, que é monista, seria monista, mas que sempre aparece o Vygotsky dentro entre os interacionistas. A gente aprendeu assim, né? Enfim, e eu gostaria também de que o Celso falasse um pouco mais sobre essa questão do amor, tá? Porque... porque o que eu entendi é que, assim, que o Maturana, ele diz que a sociedade, eu não sei se é isso, que a origem da sociedade está no amor, né? Porque voltando para o Vygotsky, se um ser humano só sobrevive na interação com outro humano, se você largar um humano, o humano vive, né? Um pequenininho, um ser humano. Então, se você deixar, ele não vive. E aí, então a gente pergunta, mas então, para um ser humano sobreviver, ele tem que ser cuidado. Cuidado, né, é amar. Cuidar é amar. E aí eu entendo que o Maturana, essa ideia do Maturana, diz assim, mas por que a gente cuida? Cuida porque quer. Cuida porque ama. Então, nesse sentido, que seria a origem social, a origem da sociedade, estaria no amor. Eu queria que você falasse um pouco disso, e eu concordo, eu também não consigo ficar abraçando as árvores, entendeu? Abraçando as pedras. Mas ainda assim, tem alguns autores, por exemplo, tem o Mariátegui no Peru, que falam como as pedras são constitutivas daqueles seres que vivem entre as pedras. Então, é isso. Eu queria fazer uma pergunta. Que situação a minha, né? Está nessa mesa. Então, eu estou perguntando como aluno. E eu acho que a grande angústia é saber onde começa, né? Tem alguma coisa que não está funcionando, que a gente queria saber exatamente o que é para poder corrigir. Eu li ontem duas matérias que me preocuparam bastante, particularmente. A primeira é de que a polícia de Nova York
os obesos são muito mais assediados pela polícia, são muito mais investigados. Não vou também passar em Nova York. Porque de algum jeito a polícia associa os obesos a desequilíbrios sexuais e consumidores de droga. A outra notícia é de que, se você for bonito, você tem a chance de ter a sua pena, se você for condenado, reduzida em 30%. Estou falando isso por quê? Porque parece que a sensação, quer dizer, isso tudo reflete a nossa dificuldade de ser isento nas relações, né? Apesar da gente ter uma evolução genética que fala bem forte, né? A gente tem toda essa compensação cultural, essa construção cultural. Só que essa construção cultural, todo o nosso desejo de cooperar, de dividir, de ser feliz, ela não compensa, nem sempre, né, quando a gente tem olhos de ver, toda essa nossa influência genética. Então, o indivíduo é social, né? Ele se constitui na sociedade. Só que o grupo social, ele é uma construção evolutiva. Descende das savanas africanas. E tem um evolucionista que eu citei até na aula, que eu adoro, que eu achei interessantíssima a abordagem, que eu não vou dizer o nome porque eu não lembro, que ele dizia o seguinte, quer dizer, ele veio retratando como os nossos comportamentos atuais são derivados dessa evolução social, né? Dizendo o seguinte, que quando a gente está no grupo social, existem conflitos que existem no grupo social, independentemente da nossa capacidade intelectual. É uma coisa que subjaz, assim como o cérebro, né, frontal está ligado às capacidades cognitivas superiores, a capacidade de julgamento, a gente tem um cérebro reptiliano que, graças a Deus, mantém a gente vivo e pronto para responder ao meio, mas ele também é capaz de nos colocar predispostos, esse cérebro, a, o tempo todo, avaliar as condições das outras pessoas ao nosso redor. Porque na savana africana, uma pessoa precisa correr o suficiente para fugir do leão, mas precisa correr mais do que quem está do seu lado, né? Porque aí a pessoa vai ser comida ou você não. Quer dizer, existe alguma coisa que mantém a gente nos grupos sociais numa condição muito primitiva. Como você estava colocando de que, na verdade, consciência é domínio das nossas faculdades, né? E a universidade é uma instituição, e como instituição e grupo social, também reflete esses conflitos, né? Porque numa casta de primatas, por exemplo, você tem sempre a prevalência, a gente até brincou muito com isso na sala, de um macho alfa. É a pessoa que representa o líder do grupo, aquele que vai te favorecer por determinadas situações, aquele que vai garantir que você se alimente, né? Então as pessoas todas se referem a esse líder e criam construções sociais para poder se manter inseridas nesse grupo, inclusive ser reconhecidas por esse grupo social. E aí eu acho que a autopoiese, uma liberdade poética social, é um perigo, né? Assim, porque a gente fica querendo o tempo todo se recriar. E se recriar significa também impedir que outras visões de mundo possam chegar, né? Para não desestruturar esse grupo social. Enfim, embora a gente tenha muito boas intenções, essa pergunta, a gente precisa vencer essa carga genética. Inseridos em ambientes que são, e aí eu concordo com o Rodrigo, extremamente competitivos e que não são diversos no sentido de que, por exemplo, eu já participei, já estive presente em universidades em que alguns autores, inclusive, eram tabu, não podiam nem ser ditos em trabalhos, nem principalmente se você fosse pleitear algum tipo de acesso à universidade, né?
E que essa diversidade também porque a gente fica se autogerando, inclusive nossas ideias precisam se repetir. E aí, juntando tudo isso, pensando em como vencer, como construir consciência,